Rola uma situação inacreditável lá. O cara vai, o jogador, o Daniel, ele deita na cama da mãe da amiga dele, da Alana. Deita e tira uma foto e manda pros amigos. E o pai dela passa nessa mesma hora e vê essa cena. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Entrou, assim, você falou sobre como o podcast entra no sentido de você fazer algo que você queria, que era voltar a escrever mais. Mas como é que começou o primeiro insight de fazer o primeiro? Qual foi o primeiro? Foi essa das torcidas organizadas? Foi o do caso do Daniel? Me conta como que começou, quem teve a ideia lá no UOL e como você acabou embarcando nessa. O primeiro foi o caso do Daniel lá no UOL, foi o primeiro que eu fiz. Surgiu porque, já sou ouvinte de podcast há muitos anos. Uhum. Mas sempre aquele podcast que é o mais comum hoje, que é esse mesa redonda, né? Bate-papo, uma conversa entre amigos na mesa do bar, assim. Eu sempre ouvi aquele Nerdcast. Não sei se vocês conhecem, um dos podcasts mais antigos que tem aqui no Brasil. Era um ouvinte assíduo desse podcast. E um dia eu ouvi também que foi o primeiro que me abriu os olhos, acho que foi o mais famoso de podcast narrativo, que foi o Serial, que é um podcast true crime, narra uma história de um crime real lá nos Estados Unidos, que é feito por uma repórter que vai investigar. Um cara tá preso, ele é acusado de matar a namorada, e ela entrevista esse cara na cadeia, e esse cara, ele jura inocência. Então ela passa meses investigando essa história e conta de uma maneira muito fascinante, assim. Você realmente acaba o primeiro episódio, você quer ouvir o segundo, quer ouvir o terceiro. Esse podcast teve tanta influência, tanta repercussão na época, que reabriu o caso, graças à investigação dessa jornalista. Demais. Chama Serial, esse podcast. E eu ouvi isso, fiquei fascinado e sempre pensei, eu quero fazer uma coisa parecida aqui. Uhum. E aí, na época, eu estava cobrindo o caso do Daniel. O caso do Daniel, não sei se todo mundo lembra, um jogador que estava no São Paulo, estava emprestado... Pelo Botafogo, né? Pro São Bento de Sorocaba, na época. Jogou no Botafogo também, era contratado de São Paulo e estava em Sorocaba. Quando ele conhece uma garota na internet, vai para a festa de aniversário dela, lá no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Logo em seguida vai para um after na casa dessa garota. Rola uma situação inacreditável lá. O cara o jogador, o Daniel, ele deita na cama da mãe da amiga dele, da Alana. Deita e tira uma foto e manda pros amigos. E o pai dela passa nessa mesma hora e vê essa cena. E fica, obviamente, indignado. Estava todo mundo muito alterado ali, tinha bebido a noite inteira. Ele começa a espancar o Daniel e chama os amigos, os convidados da festa, para fazer o mesmo. Detalhe, a mulher tava dormindo na cama, né? Do lado dela, ele tirou a foto do lado dela. Foi fazer uma molecagem, uma brincadeira totalmente inconsequente. O marido, o pai, viu aquela cena, começa a espancar o cara, leva para um matagal, mata o cara, decepa o pênis dele, joga na árvore, uma cena horrorosa. E a gente... Um crime muito impactante, né? E a gente começa a cobrir esse caso lá no UOL. Eu e a minha colega Carla Torralba, que era a repórter que entrou comigo nessa cobertura na época, fizemos várias matérias, teve muita repercussão. A gente deu alguns furos desse caso, né? Entrevistando gente, pegando documento oficial. Enfim, foi uma cobertura bem importante para o UOL na época. E como eu tinha ouvido esse podcast Serial, eu comecei a pensar, vamos transformar isso num conteúdo diferente. E dei a ideia de a gente fazer um podcast. Meu editor, na época, o Bruno Doura, adorou a ideia e a gente fez. Na época, o podcast chamava Futebol Bandido, o caso Daniel. Já tinha tido uma primeira temporada desse podcast sobre corrupção no futebol, esquemas na FIFA, Sim. no COI. E, inclusive, com o Juca Kfouri na apresentação. Eu lembro, eu assisti, que ele fala muito do João Avelange, do Ricardo Teixeira, assisti assim, ouvi, né? Essa foi a primeira temporada, logo em seguida a gente fez a segunda sobre o caso Daniel. Eu e a Carla. Que eu recomendo, tá no Spotify lá, até hoje, no YouTube, enfim. Se você não ouviu, ouça. Esse caso teve algum desdobramento? Ou... Teve julgamento, o pai foi condenado, que é o Juninho, o Edson Britt, conhecido como Juninho Riqueza, era o apelido dele. Juninho Riqueza. Ele foi preso logo em seguida e recentemente teve o julgamento
ele foi condenado, agora eu não lembro quantos anos ele pegou, mas está preso até hoje. A filha, a Alane ou Alana? Acho que é a Lana. Lana Brits, também foi indiciada, mas aí logo percebeu-se que ela não tinha nenhuma participação efetiva, e a mulher também, e aí o podcast também conta como o indiciamento e a denúncia contra a mãe, contra a Chris Brits, foi, na nossa opinião, assim, muito absurdo, assim, porque a mulher foi denunciada pelo Ministério Público por supostamente ter dito uma frase na hora da confusão ali que teria levado o Edson Brits a cometer o crime. Então, assim, não tem nada dizendo que ela bateu em alguém, que ela fez alguma coisa nada mais efetivo. Mas ela teria dito uma frase assim, pega ele lá, e aí isso levou à denúncia dela. Entendi. Depois ela saiu e acabou não sendo... Mas teve também depois que houve o cometimento do crime, uma tentativa meio familiar, eles se encontram no shopping. Isso teve. De acobertamento da história, não teve? Isso teve. Elas admitiram que primeiro mexeram na cena do crime, ou seja, limparam, tiraram sangue isso por si só é um crime, né? Sim. Você mexer na cena do crime... Manipular, né? Manipular a cena do crime. E depois tem essa cena que, inclusive, foi filmada pela câmera de segurança lá da praça de alimentação do shopping, do Edson Brits, a filha e a mãe conversando com testemunhas e tentando mudar o depoimento da testemunha. Isso efetivamente teve. Mas daí a dizer que ela também cometeu o crime, que ela também... poderia ser... Ela chegou em algum momento a ser presa preventivamente? Foi presa. As duas foram presas, logo em seguida saíram e hoje estão soltas. Só o Edson tá preso. Mas ele não cometeu crime sozinho, teve ajuda de uns caras, Os convidados, né? Os convidados lá da festa. Inclusive seguraram o cara pra cortar o pênis dele fora, etc e tal. Teve tudo isso, né? Cara, assim, é uma história, cara. Bárbaro. Eu lembro, foi em 2018 isso, né? Foi. Próximo da eleição ali, eu lembro desse crime, eu lembro. Cara, assim, eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei absolutamente aterrorizado, porque... Cara, assim, ninguém nunca espera que uma situação vai se desdobrar dessa maneira, assim. Parece aqueles filmes de terror que você assiste, que você não bota muita fé. Você fala, mano, isso jamais aconteceria. E aconteceu. E o Daniel não chegou a fazer nada com a Cristina, né? Não tem nenhuma prova. Foto, né? Ele tirou a foto, não tem nenhuma prova, nada assim que demonstre que ele tenha tentado fazer alguma coisa, ou tenha nada assim. Isso foi uma tese da defesa, que eles tentaram alegar que o Edson estava tentando defender a mulher de uma tentativa de estupro, que o Daniel teria tentado. Uns áudios dele para amigos falando que a mulher estava dando mole para ele, umas paradas meio assim, né? Mas nada comprovasse algum crime praticado pelo Daniel. Nada justifica o que foi feito contra ele, né? E esse podcast, por mais que seja um crime bárbaro, ultraviolento, a gente tentou, e acho que conseguiu, sair um pouco dessa espetacularização da violência, né? E levar esse podcast para fazer uma discussão que eu acho que permeia boa parte do meu trabalho, assim, que é um tema que para mim é muito importante a gente tratar, que é o tema da masculinidade tóxica, né? Porque se você perceber nesse crime, ele é todo envolto nisso, né? Totalmente. Você vê o cara tentando tirar uma onda, fazer uma piada machista, horrível ali, deitando na cama da mulher, tirando foto com ela. E um monte de homem, um monte de amigo, gente tomado por aquela violenta emoção, que é o termo que se usa no processo lá, e cometem um crime bárbaro baseado em puro machismo, né? Estavam tentando trazer de volta a honra que o Daniel teria tirado ao fazer aquela brincadeira, né? E a cena de você cortar o pênis do cara é muito simbólica disso, né? Você emascula um cara que, na visão do Edson Brits, emasculou ele ao deitar na cama da mulher, né? Então, esse simbolismo da masculinidade tóxica está muito presente nesse caso. E a gente também trata disso quando a gente fala de como a imprensa tratou, principalmente a imprensa local lá do Paraná, né? Que em alguns momentos fez parecer que estava culpando a Chris Brits
como se ela tivesse permitido uma aproximação do Daniel, como se o Daniel só tivesse deitado na cama dela porque ela estava dando mole para ele na balada. Então, esse machismo, essa masculinidade tóxica está presente nesse crime do começo ao fim. A gente tratou um pouco sobre isso no podcast. E também ali mostra pra mim uma situação de um determinado personagem que foi condenado, que é o cara, que é o pai, né? O Edson, que é tipo assim, uma figura, até pelo apelido, né? Juninho Riqueza, um cara paparicado na região ali, com posses e fazia as suas festas, Carrões. se sentiu poderosão. O cara que, assim, tomado pela questão do machismo exacerbado, o cara é capaz de... O cara acha que vai fazer tudo, que ele pode fazer tudo que ele quiser. Esse cara vai ver e quem nada eu sou. vai ver quem eu sou. E nada vai acontecer comigo. Assim. Tipo isso, essa pegada. Eu tô acima do bem e do mal. Assim, um cara que se acha acima do bem e do mal. E tem... O que tem de gente assim, cara? Ele é a representação de muita gente que existe no Brasil, que é esses caras, muitas vezes, que não estão em grandes metrópoles, que tem dentro da sua região, eles têm ascendência sobre a sua região, exercem às vezes uma relação de empregadores e todo mundo é meio que subordinado a eles e o cara acha que pode fazer o que quiser, mano. É inacreditável, cara. E assim, eu acho que abre várias discussões mesmo. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.